Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que todos os meses eu acabo trazendo para vocês. Em alguns meses eu faço um, em outros meses eu faço mais vídeos, às vezes eu estou mais inspirado e faço mais vídeos, às vezes eu estou menos inspirado e faço menos vídeos, mas sempre aqui batendo um papo com vocês. Claro, querendo aqui, na minha vontade mesmo, era fazer uma reunião com todos vocês e sentarmos, perguntas, respostas, bater um papo devagar, né? Até porque a gente tem que tirar um pouco do peso da vida. Temos tantas tribulações, temos tantas tarefas, temos tantos caminhos a seguir e um bate-papo, um bate-bola ia ser interessante com vocês. Quem sabe um dia não acaba saindo um desses, não é verdade? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e sempre estou trazendo aqui material para vocês. Meu objetivo é fazer com que você pare e pense. Isso, pare e pense. Não ande automaticamente, não ande roboticamente pela vida, não use aquela frase, aquela música, deixa a vida me levar, porque, afinal de contas, aquele barco que está no mar sem ter alguém no leme, ele irá para qualquer lugar. E eu imagino que você queira chegar em algum lugar na sua vida. Talvez você não saiba apenas a direção que você deve seguir. E eu venho aqui, dentro dos meus conhecimentos, dentro da minha humildade, falar para você que existem várias possibilidades de direções, várias possibilidades de você poder mudar o seu comportamento perante a vida e perante as situações que acontecem no seu cotidiano. Tá? Esse trabalho eu já venho fazendo há alguns anos, a divulgação eu faço aqui no YouTube, e é interessante que você me ajude, né? Porque assim, eu não cobro nada de ninguém, faço tudo de coração mesmo, porque a minha alegria é ver a sua alegria, mas a ajuda que eu preciso de vocês é que vocês curtam esse vídeo, dê um joinha, se inscrevam aqui no canal, né, aqui embaixo, inscrever-se, aí tem um sininho aqui que você coloca, clica nesse sininho, porque quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas darem um like, mais essa mensagem pode ir mais longe para pessoas. Isso ajuda o nosso canal a crescer e, claro, quanto mais o canal crescer, mais pessoas podem estar ouvindo esse vídeo, mais pessoas podem estar se beneficiando de todas essas dicas. Como eu sempre falo, a minha verdade não é a última verdade, mas é uma das verdades que você pode estar aceitando na sua vida, ok? Além desse trabalho do Facebook, também desenvolvo um trabalho lá na internet, né, no Facebook, onde eu tenho um grupo, que é um grupo que eu canalizei as pessoas codependentes. Codependentes são aquelas pessoas que têm problemas de relacionamento, principalmente com o seu familiar dependente químico. Então, nesse grupo, eu aconselho, eu bato um papo, a gente tira dúvidas e as pessoas partilham. É como se fosse uma sala virtual de partilhas. Esse é um trabalho pioneiro, até então já temos quase 4 anos com esse grupo e até pelo que eu saiba, há 4 anos atrás não existiam os grupos que você poderia fazer essas trocas ou assim tão abertamente. Abertamente, não no caso do grupo, eu estou querendo dizer até porque o grupo é um grupo fechado e apenas as pessoas que estão dentro desse grupo é que conseguem partilhar, conseguem ver as mensagens. Esse grupo ele serve para você que aí na sua localidade não tem um grupo físico. O grupo físico é extremamente importante, eu sempre recomendo. Existem várias instituições, várias organizações que oferecem os grupos presenciais e que são muito importantes. Agora, se você não tem um grupo presencial, você pode participar do nosso grupo e fazer a sua partilha, falar do seu caso e lá, dentro do possível, eu vou estar respondendo e dando o meu parecer a respeito do que está acontecendo com você. Tá bom? E
como sempre, todos os vídeos eu tento trazer aqui um tema diferente, né? Já tenho mais de 80 vídeos no canal e esses vídeos é interessante que se você não viu todos, vá vendo à medida do que o tempo vai passando, para isso ir acrescentando na sua experiência ou aumentando o seu discernimento. Em alguns momentos, claro, eu falarei coisas que não vão te agradar, como sempre, mas você tem que entender que o mundo está aí para a gente viver e nem sempre todas as palavras vão ser doces, mas se você tiver de coração aberto, de mente aberta, eu tenho certeza que você vai conseguir pegar uma ou duas palavras do que eu disser e fazer uma diferença na sua vida de uma maneira positiva, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos falar hoje. Hoje eu vim aqui para falar de um tema. Eu já tenho um vídeo que fala a respeito de clínicas de internação, mas também eu venho acompanhando as pessoas, né, lá nos grupos de WhatsApp, no nosso grupo do Facebook, que ainda acaba tendo bastante dúvidas, né, a respeito da internação do familiar dependente químico. Então, assim, uma grande dúvida, e até que isso surge muito, até no grupo presencial, que é, assim, a pessoa conseguiu tomar a decisão de internar o seu familiar. Ele precisou ser internado e a família decidiu internar o familiar. Ok, só que aí surge aquela dúvida. Meu familiar que estava internado vai sair da clínica ou saiu da clínica. E agora, o que eu faço? Né? Que essa é uma dúvida. O que fazer agora que o dependente químico saiu da clínica? E agora? O que você faz? Não é? Mas a questão toda é assim. Vamos mudar um pouco essa situação. A pergunta certa e que deveria ser a mais adequada não é o que eu faço agora que ele saiu da clínica, e sim o que eu deveria ter feito no momento que ele foi internado, né? Porque a gente precisa deixar muito claro algumas questões aqui a respeito da internação do familiar dependente químico, tá bom? Até porque tem vários pontos de vista, várias vertentes de pensamento, várias situações em que a internação vai dar certo e algumas vezes, a maioria das vezes, ou talvez metade das vezes, a internação não vai dar certo. Mas a questão vai dar certo ou não vai depender de o que fez, né? Qual que foi o seu objetivo quando a sua família decidiu internar o seu familiar dependente químico? Qual que foi o objetivo? Né? Porque tem vários objetivos. Algumas famílias internam porque elas querem se livrar do problema. Eu não aguento mais, meu familiar está enchendo o saco, meu familiar está destruindo a nossa vida, eu não tenho mais vida, nossa família está um caos. Precisamos parar ele de alguma maneira. Então, a internação, para algumas famílias, vai servir para você pegar o dependente químico, que está dando muito problema, e deixar ele lá como se fosse preso, né? É só uma forma de dizer, para que ele dê um sossego para a família, ok? Normalmente, a internação mais adequada, que é a maior parte das vezes mais indicada, é uma internação de no mínimo 6 meses. Então, assim, qualquer internação que tiver menos de 6 meses, não, na minha opinião, é claro, e com a experiência que eu venho adquirindo, qualquer internação com menos de 6 meses não foi uma boa internação, não foi uma internação válida, tá? Então, esse é um primeiro ponto.
Eu falo isso porque tem algumas pessoas, né, que elas têm lá uma lista, né? Olha, eu internei o meu familiar mais de 30 vezes, eu internei o meu familiar 15 vezes, e aí parece até uma competição, né? Porque às vezes estão lá as famílias na reunião, e uma, não, mas eu internei o meu 10, ah, não, o meu foi 20 vezes. Mas de repente, que tipo de internação foi? Ah, ele internou, mas ficou 2 meses lá. Ah, foi uma internação voluntária que ele foi internar, ficou 15 dias, aí ele não gostou e saiu. Então, assim, internação de verdade, como manda o figurino, é no mínimo 6 meses. Ah, mas por que 6 meses? Porque é o período mínimo de desintoxicação. Tá? Desintoxicação. Então ele vai ficar internado para se desintoxicar. Então, voltando, né, no tema, algumas famílias vão usar a internação para ter um alívio, para ter um fôlego, né, para não aguenta mais, né, porque ter um familiar dependente é complicado, tá? Então, aí a pergunta é, qual que foi o objetivo? O outro objetivo, quando a família faz a internação, é o dependente químico, e aí, no caso, eu estou falando de internação involuntária contra a vontade do dependente, tá? Então, porque ainda tem aquela internação voluntária, ok? Então, assim, a outra situação da internação involuntária é aquela que a família já tem um esclarecimento, algum esclarecimento, e sabe que se ela não internar o seu dependente químico, ele pode se prejudicar fisicamente, como também a família. Ele corre risco de vida, risco de morte, e também a família tem risco de agressões e riscos assim que não vem ao caso dizer agora de conflitos dentro de casa. Então a família, o que ela faz? Ela também usa, é como se fosse uma contenção para prevenir que o dependente se prejudique e prejudique aos terceiros, ok? Aos familiares, claro. Então aí já é uma outra intenção. Normalmente a internação vai depender de alguns fatores, tá bom? A questão é, quando o seu familiar foi internado, ele tinha vontade de ser internado ou ele não tinha vontade de ser internado, estava doidão, loucão e foram lá e seguraram ele internado. Então tem isso também. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. Ah, mas a internação, ela funciona ou não funciona? Bom, funciona em que sentido? Aí é que está. Porque, na verdade, a internação não vai resolver o problema de dependência química do seu familiar. Se você acha que internar o seu familiar vai resolver o problema de dependência química dele, você está enganado. Porque a internação, o papel da internação é fazer uma desintoxicação física, num primeiro momento, e nesse período que ele vai ficar internado, vão oferecer a ele opções para ver se ele consegue escolher, decidir se ele quer entrar num processo de tratamento ou não. Porque, na verdade, é assim. Você pode até internar o seu familiar lá, mas tem casos que a gente está careca de saber que você internou, ele ficou lá os 6 meses, no dia que ele saiu, no dia ou até depois do dia, ele já voltou a usar drogas. Está entendendo? A questão é, como que ele está entrando nesse processo? Tá bom? A questão toda é, também, né?
Isso são pontos que eu estou colocando para vocês irem fazendo o discernimento que é necessário nessa situação, que é a pergunta inicial: o meu dependente saiu e agora o que eu devo fazer? A questão é, o dependente químico, na maioria das vezes, quando chega ao ponto de ser internado, também quando ele está involuntariamente sendo internado, ele não tem muita vontade ou quase nenhuma vontade de colaborar. A questão é que a família é determinante para ajudá-lo na recuperação dele. Porque não adianta a família internar e cruzar os braços e só, porque não vai funcionar. Então eu já digo aqui de antemão, se você internou o seu dependente químico e não fez mais nada, você pode ter certeza que isso daí foi só umas férias de dor de cabeça que vocês estão tendo. Porque assim que ele sair, ele vai voltar a usar líquido e certo. Porque, na verdade, o que vinha acontecendo? O familiar, ele tinha um ambiente que, de uma maneira ou de outra, facilitava ele ter o comportamento que ele tinha. Tá? Então, ele é tirado desse meio, digamos a família, e lá os arredores, as amizades, e é colocado numa clínica. Legal. Ele foi lá na clínica, ele desintoxicou, ele recebeu lá as orientações, que logo mais eu vou estar falando para vocês, e, teoricamente, se de repente ele teve um insight lá e fala, nossa, eu preciso me ajudar, ele retorna. Aí eu que pergunto para vocês, e aí, o que vocês, família, fizeram nesses 6 meses que ele ficou internado para mudar alguma coisa? Essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer, e eu acredito até que antes de internar alguém, essa pergunta deve ser feita. Vamos internar o fulano? Vamos. Agora, o que a nossa família está disposta a fazer em conjunto para mudar essa situação? Isso deveria andar lado a lado, porque sem essa mudança familiar, praticamente quase nenhuma internação vai acabar dando certo. Não vai dar certo. A família é um fator determinante para o sucesso da recuperação do dependente químico. Ele precisa ter vontade? Precisa ter vontade, com certeza. Mas eu conheço casos que o dependente químico se dispôs a sair da dependência, a entrar num tratamento, e quando ele retornou para o seio familiar, a família estragou a recuperação do dependente. Exatamente. Então, assim, de novo, o que você, família, está disposta a fazer e a colocar em prática e a mudar para ajudar o seu dependente? Porque, na verdade, é assim, a estrutura familiar não estava funcionando para esse indivíduo. Porque se ela tivesse funcionando, ele não teria um ambiente propício a estar na situação que estava. Então, se a família se conscientizar que ela criava um ambiente favorável para que aquilo acontecesse, ela pode começar a entender que precisa mudar. Ah, mas qual que é o certo? Qual que é o ambiente familiar favorável? Você quer saber mesmo qual que é o ambiente familiar favorável?
é aquele que funciona. Exatamente. Então, olha só, se o seu familiar estava nessa situação, é porque o ambiente que estava não estava funcionando. Não importa ele qual seja. Pegou isso bem? Não importa o que você, família, fazia. Ou como fazia. O que importa é que não funcionava. E aí o pensamento é o que nós, como família, podemos mudar de comportamento familiar para não criar mais esse ambiente que facilitava a dependência do nosso familiar dependente. Isso é um fator preponderante para a ajuda e talvez até o sucesso da recuperação do seu familiar. A questão é, poucas famílias estão dispostas a mudar. Poucas famílias estão dispostas a fazer o sacrifício de mudar a estrutura familiar, porque existe lá dentro aquela coisa, não, mas nós estávamos fazendo tudo certo. Nós temos uma cultura familiar, ele que não se encaixava. Como eu disse, se existia um ambiente propício, é porque independente do que vocês faziam, não estava funcionando. E a inteligência nesse momento é, se não estava funcionando fazendo dessa forma, nós vamos fazer de outra forma para ver se funciona. Essa é a grande sacada do processo de internação. Tá? Aí aqui vem, até para a gente poder entender a dinâmica, né? O que acontece quando o dependente químico está lá internado na clínica? E por que eu estou falando tudo isso? O que uma coisa funciona, outra não funciona. Normalmente, como um padrão de internação, a clínica ela vai agir como uma família postiça, né? Então vamos lá. A clínica normalmente ela vai fazer uma reeducação de comportamento. E como é que é essa reeducação? Ela vai colocar alguns comportamentos que provavelmente, muito provavelmente, vocês não praticavam dentro da sua família. Então, né, o bonitão que está lá internado, o que ele vai começar a aprender? Ele vai aprender que ele que tem que cuidar da roupa dele, que ele que tem que, na maioria das clínicas, colaborar com a comida, fazer a comida. Se ele não faz a comida, ele vai lavar os pratos, ele vai cuidar da roupa dele, ele vai limpar lá a área, os quartos, vai fazer uma faxina. Ou seja, ele vai ter responsabilidades compatíveis com a vida social dele lá dentro da clínica. Ou seja, ele vai fazer aquilo que ele deveria fazer aí dentro da sua casa. Ou seja, cuidar da vida dele, cuidar das coisas dele. Então, essa é uma parte do que acaba acontecendo na maioria das clínicas. Uma reeducação de comportamento no sentido de que você é responsável pelas suas coisas, pela sua vida social aqui dentro da clínica. Certo? Aí vai ter os passos, né, que normalmente são os 12 passos do NA, os 12 passos de sobriedade e por aí vai. São a política de recuperação que os grupos anônimos acabam adotando. E, no caso, as clínicas absorvem isso. Então, ele vai ter a reeducação de comportamento, ele vai passar a aprender quais são os passos, né, para poder colocar aquilo em prática no seu dia a dia.
E ele também vai fazer uma coisa que provavelmente, na maioria dos casos, ele não fazia na sua família, que era trabalhar a parte espiritual ou fazer algum tipo de espiritualidade. Você já parou para pensar nisso? A sua família hoje faz algum tipo de espiritualidade em conjunto? De alguma maneira a sua família se reúne num momento, 10 minutos, 15 minutos, faz uma leitura, há um pequeno comentário? Não faz. Poucas famílias fazem isso nos tempos de hoje, que é a espiritualidade. É trazer a pessoa para dentro de si, para que dentro de si ela consiga enxergar que existe algo além, algo a mais, que precisa ser observado além da nossa pequena vida. Tá? Então, na clínica, eles vão trabalhar também esse lado espiritual, essa parte da espiritualidade da pessoa. Ok? Que isso faz toda a diferença. E também, claro, na maioria das clínicas vai ter o lance da laborterapia, que em alguns casos é pegar numa enxada mesmo, numa pá, num carrinho de mão e capinar um mato, até porque a pessoa vai suar, a pessoa vai dar valor no trabalho, que também acho que na sua casa a pessoa não era tão dada assim, não gostava muito de levar a sério o trabalho, essas coisas. Poucas, não estou falando todas, poucos eram que gostavam de pegar a sério mesmo no trabalho, levava o trabalho a sério, porque assim, não, mas o meu trabalhava. Se ele estava usando drogas trabalhando, ele não estava levando o trabalho a sério. Não vem defendendo. Não, mas ele sustentava a família por enquanto. Ele não estava levando a sério. Então, a laborterapia, ela vai servir para dar aquele choque de tipo, olha, é importante você contribuir de alguma maneira, além do fato ali físico, motor, químico, né, que o trabalho acaba desintoxicando também. Ok? Então, basicamente, são esses 4 pontos que são trabalhados na maioria das clínicas, tá certo? Então, aí o que acontece? E o que a gente vê acontecendo? Você internou o seu familiar, independente do motivo que foi. Ele foi para lá, ele entrou no programa, ele aprendeu a se virar lá dentro, cuidava da comida, da roupa, estudava, fazia os passos, fazia a parte espiritual, trabalhava, fazia laborterapia. E eles foram colocando aquilo dentro dele, incutindo nele a importância desses pontos na vida dele. Aí chega o belo dia de sair da clínica. E a família, né? Muitas vezes com aquela ansiedade louca. E assim, não vamos, né, entrar na questão, mas tem famílias até que fazem uma festa de recepção, que isso, na minha concepção, é absurdo, né? Uma festa comemorando que ele retornou. Ele não fez mais nada do que a obrigação dele. Então, já começa errando daí. E aí o que acaba acontecendo, e é o lugar e o momento que eu afirmo aqui para todos vocês, família, que é aí que a família acaba estragando a recuperação do seu familiar. O que vai acontecer? Ele saiu da clínica, ele já tinha uma conduta, tá? E aí ele chegou em casa. O que vai acontecer? A mamãe vai fazer a comida dele. O papai vai emprestar o carro para ele. Não, deixa que eu lavo a sua roupa. Não, pode deixar
que eu faço isso. E aí o que acaba acontecendo? Tudo aquilo que ele aprendeu, que ele deveria ser responsável, a família que não mudou, que não reestruturou o seu meio, ela vai acabar sendo perniciosa. Porque aí ele volta a ter o mesmo ambiente que deixava ele folgado. Exatamente. Porque assim, o dependente químico, ele não pode ter nenhum tipo de facilitação. Ele tem que ser responsável por ele, pelos atos dele, pelas coisas dele. Ele tem que cuidar dele, da parte dele, claro, com a certa supervisão lá do familiar, dos familiares, mas ele tem que ser responsável por ele. Ele tem que entender que ele tem que assumir a vida dele, porque até então ele achava que todos deveriam fazer aquilo que ele achava que deveria. Então, é nesse momento que a família estraga todo o trabalho que a clínica fez. Tá? E assim, a família deveria estar indo nas reuniões do amor exigente, do Naranon, da sobriedade, seja lá qual for, para poder aprender a lidar com essa situação. Só que o que acaba acontecendo? A família tem preguiça de ir na reunião. Ah, é chato. Eu vou perder a novela. Eu vou perder o Jornal Nacional. Ai, que nojo. Que nojo. Isso me dá nojo, né? Porque tem gente que age dessa maneira que eu estou falando. Dá nojo. Espero que não seja o seu caso, pelo amor de Deus. Porque assim, é uma vez por semana, 2 horas, uma vez por semana. E aí assim, na maioria das vezes vai sempre a mãe. Porque o pai, né, e aquele cara que, tudo bem, talvez ele não tenha tanta culpa, mas ele tem culpa sim. Tem culpa, desculpa. Mas normalmente os pais e os maridos não frequentam. Então já começa tudo errado. Porque assim, a família precisa estar unida para fazer essa mudança. Então, quem que convivia com ele era o pai, a mãe e a irmã. Então, o pai, a mãe e a irmã têm que ir na reunião. Quem que convivia? O pai, a mãe e o primo. O pai, a mãe e o primo deveria ir na reunião. Mas não é isso que acontece. Então, quando ele sair da clínica, uma pessoa sabe o que fazer. Então, essa pessoa que sabe o que fazer vai ter um comportamento e a outra, que era o pai, ou a irmã, ou a tia, ou a mãe, talvez, vai estragar. Então, um faz uma coisa, outro faz outra coisa. E aí, a família estraga a recuperação do dependente químico. Vocês estão entendendo? Qual que é a importância da família para a recuperação do dependente? Aí, de novo, mas é ele que tem que querer. Tudo bem. Esquece ele. E fala assim, nós como família faremos a nossa parte. Vocês como família estão fazendo a sua parte? Porque assim, se vocês fizerem a sua parte, tudo bem. Então, ele não se recuperou ou ele não entrou no programa por causa dele. Mas a gente vê muito caso que a família, às vezes, é até pior do que o dependente. Então, assim, a pergunta, de novo, que vocês fizeram e que fazem e que eu ouço sempre. E aí, ele vai sair da clínica e agora o que eu faço? Essa não é a pergunta. A pergunta é, o que você, família, fez enquanto ele estava lá internado? É uma coisa, é um conjunto de coisas que precisam estar unidas para que
a família tem um sucesso, um índice de sucesso maior. Porque para o dependente químico é muito difícil. É muito difícil ele primeiro querer sair dessa vida. E segundo, se ele quer realmente, ele precisa encontrar um ambiente propício para isso. Entendeu? Então, assim, ele saiu da clínica, ele precisa participar de uma reunião, independente de qualquer que seja. NA, na igreja, qualquer uma, mas ele precisa estar numa reunião. Agora, eu conheço famílias que o dependente, ele ia para a reunião, ele comprou a ideia, não, eu vou para a reunião todo dia e fazer as... E a família falava assim, caramba, ele todo dia tem que ir para a reunião, e isso já está me irritando. Então a família era contra que ele fosse na reunião dos anônimos, e que é tão importante para o dependente quando ele sai da clínica. Porque na minha visão, na minha experiência, saiu da clínica, ele tem que participar de reunião. Ele não participou de reunião, perdeu a internação. Perdeu. Então esse é outro ponto. Vocês estão entendendo que não é tanto, é sim um processo, é um processo em conjunto que precisa ser feito. E isso é claro se a família quer ajudar, né? Porque não adianta querer ajudar do jeito que você acha que deve ajudar, do jeito que você acredita que seja certo. Não adianta, porque isso não resolve. Eu sempre digo, tem que ser feito, a família tem que fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é aquilo que é ensinado nos grupos, é aquilo que é ensinado nos anônimos, aquilo que precisa ser feito. Ah, não, mas eu acho que ele pode ficar lá só 3 meses e tá tudo bem. Não funciona. Você tem que fazer o que tem que fazer. Se você não faz a recomendação, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo. Entendeu? Então, a recuperação, o processo de recuperação é um trabalho em conjunto da família. E o que você está fazendo, família, para fazer esse trabalho? Entendeu? Surgem dúvidas? Com certeza. Ah, tá. Mas e aí? O que nós, como família, realmente precisamos fazer? Vamos lá. Tem alguns pontos que são pontos chaves que a família precisa implementar no seu convívio, na sua estrutura familiar, que isso acaba ajudando a recuperação. Então, ela tem que, primeira coisa, é admitir, a família, admitir que o que ela vinha fazendo, independente do que quer que seja, não estava funcionando. Não estava funcionando. Tanto que não estava funcionando que a situação do seu familiar só estava piorando. Se não estava funcionando, vocês têm que fazer outra coisa. Qualquer coisa menos aquilo que não estava funcionando. Então a primeira coisa é entender que aquela estrutura que ele convivia não funcionava e mudar ela. Precisa mudar essa conduta familiar. Precisa colocar regras, precisa colocar limites, precisa dar responsabilidades proporcionais ao familiar. Proporcionais. Ok? E parar com esse papinho de que eu tenho dó, ele é coitado, isso é coisa de mãe. Ponham uma coisa na sua cabeça. Lidar com dependência química precisa ser lidado de uma maneira racional. Se vocês, família, e qualquer pessoa
que tenha um dependente químico tratar da situação de uma maneira emocional, emotivamente, não vai funcionar, não vai dar certo. Porque são etapas, porque são processos, porque são coisas que a gente às vezes faz e dói, ok? Mas as coisas precisam ser feitas da maneira que tem que ser feita. E para ser feita, ela tem que ser feita racionalmente. Ou seja, 1 mais 1 é 2, A mais B mais C é igual ao alfabeto. Está entendendo? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. É assim que tem que lidar com a dependência química. Emocionalmente, ninguém chega em lugar nenhum. Fica só naquele nhenhenhê, coitadinho, meu filhinho, meu maridinho. Não dá certo. Lidar com dependência química precisa ser lidado racionalmente. Se você quiser ajudar de uma maneira adequada. Certo? Algumas dúvidas que acabam surgindo e eu vou colocar aqui rapidamente para vocês. A família muito pergunta, ele quer sair da clínica porque ele está falando que já está bom. Posso tirar ele antes? Não, não pode. Como eu falei, o mínimo aceitável que já foi estudado, que já foi praticado, no mínimo 6 meses. Tirou antes de 6 meses, não vai dar certo. Ele quer sair, ele está bom. Ele não está bom. Quem avalia isso é o médico, é o psicólogo, é o psiquiatra da clínica, não é a família. Então, posso tirar ele antes? Não, não pode. Tem que fazer a coisa certa. Aí, a grande pergunta, né? Não, vou deixar essa grande pergunta para o final. Tem a questão da visita. Eu estou meio magoada com ele, eu queria deixar ele lá, eu não quero ver ele, mas eu sou obrigada a visitá-lo? Não, eu acho que ninguém é obrigado a nada. Se você se obriga a alguma coisa, isso é uma questão pessoal sua. A questão é, eu acredito que você deveria visitar o seu parente se você se sentir bem para fazer isso. Se você se sentir capaz para fazer isso. Se você se sentir, como é que eu posso dizer, capacitada para lidar com o jogo emocional que ele vai tentar fazer com você lá. Se você se sentir preparado, vá na visita. Se você não se sente preparado, não vá. Não, mas a clínica está falando que eu tenho que visitar, você não tem que ir nada. Você está pagando para ele ficar lá. Está entendendo? Vá visitar se você se sentir capaz de visitá-lo. Ok? Tem a questão da ressocialização. Ressocialização é um momento, normalmente lá pelo 4º, 5º mês, que a clínica diz à família que eles vão pegar o seu familiar e vão deixar ele 1 semana na sua casa se ressocializando. A questão é, ele está preparado para sair em ressocialização? Porque eu sei de casos que, quando o cara saiu em ressocialização, ele usou drogas na ressocialização. A família trabalha o dia inteiro e ele vai ficar sozinho em casa na ressocialização. Então não tem motivo para ter ressocialização. Ressocialização é entrar novamente no meio. Alguns casos, em algumas clínicas, é dado a opção do monitor acompanhar o familiar na ressocialização. Claro que isso é pago, é negociado, mas é uma opção também para a família. Agora, você acredita que ele não deva fazer a ressocialização? Não faça. Só faça se você achar que está preparado. Converse com o psicólogo da clínica, converse com o terapeuta da clínica e diga que vocês não se sentem seguros para ele voltar neste momento. Conversem antes, não façam nada porque tem que fazer, ok? Ele saiu da clínica,
e aí ele já está em casa. Ele pode trabalhar? E aí? A questão é, por que que ele tem que trabalhar assim que ele saiu da clínica? Ah, porque ele tem que se reintegrar à sociedade? Eu acho que tudo tem um meio termo. Pensa bem, ele passou muito tempo numa situação talvez de rua, numa situação degradante, um bom tempo. Depois ele ficou em recuperação, um período lá na clínica, no mínimo 6 meses. Assim que ele volta, ele já tem que arrumar um emprego? Eu acho um pouco um contrassenso isso. Eu acho que ele deveria passar um período, talvez não mais do que um ano, digamos assim, tá? Talvez, para ele tentar se adaptar, voltar a se integrar, a ter uma vida normal. Então, ele pode começar a ajudar dentro de casa, ele pode fazer os afazeres em casa, pode lavar um quintal, para ele ir se adaptando. Agora, o cara sai meio que fragilizado da clínica. E dali a um mês ele arruma um emprego, vai pegar condução, vai passar na frente das biqueiras, vai pegar dinheiro, vai falar com as pessoas que já usam. Você acha que está certo? Eu não aconselharia. Então, é uma coisa que precisa ser avaliado muito. Eu não sei se ele precisa trabalhar. Ele pode voltar a estudar? Para quê? Voltar a estudar é a mesma situação de trabalhar. Ele precisa querer estudar. Começa a fazer um curso online. Começa a fazer uns trabalhos manuais em casa. Se perdeu tanto tempo para não estudar, por que logo que sai já tem que estudar? É aí que se perde. É aí porque o cara tá cru. O cara é como se fosse um recém-nascido e você já quer jogar ele lá no antro dos leões. Então, uma coisa que precisa ser ponderado. Eu sou contra. Logo que sai, não, vamos reintegrá-lo na sociedade, vamos arrumar um emprego, vamos pôr ele voltar para a faculdade. Calma, deixa o cara respirar. Deixa o cara primeiro se integrar na família, ser uma pessoa útil dentro de casa. E aí ele vai se desenvolvendo. Tá? A questão agora, que é a questão assim, que é o que mais pega, eu não confiava nele. E agora, ele saiu da clínica, eu posso voltar a confiar nele? Honestamente? Claro que não. Você não pode confiar no dependente químico. Por quê? Porque confiar em alguém, independente de quem quer que seja, se era dependente químico ou não, é um processo passo a passo. É algo que cresce. Por quê? Se você convive, vamos supor que você passasse a conviver com uma pessoa estranha. Amanhã, você confia num estranho? Não, você não confia. E aí você vai ter que conviver com essa pessoa dali para frente. Vai passar alguns meses, você vai vendo as atitudes dela, vai passar algum tempo, você vai conversando com ela, você vai observando as atitudes dela para com outras coisas, e aí você vai dando oportunidade para ganhar a confiança da pessoa. Isso é o processo normal de confiarmos em alguém. E no caso do seu familiar dependente, é a mesma coisa. Você não confia em mim? Claro que não. Você precisa ter atitudes e fazer por onde para eu conquistar de novo a sua confiança. Então, você não vai confiar nele logo de cara. Uma, porque você não vai conseguir. E outra, que você tem que conquistar isso. Ele que tem que conquistar isso.
E aos poucos você vai colocando ele em situações em que você vai sentindo se você pode confiar ou não. Como uma criança pequena, que você deixa ela ir para o fogão, você confia que seu filho de 5 anos vai acender o fogão lá e não vai se machucar? Não confia. Mas talvez o de 7 ou de 8, você vai junto com ele no fogão e você ensina ele a mexer. Confiar é a mesma coisa. Então, vai com a convivência, com as atitudes do seu dependente, você passa a confiar. A confiança é algo que cresce e se desenvolve. Ok? Bom, é um processo difícil? É um processo difícil. É um processo, falando português bem claro, que enche o saco? Enche o saco, é claro. Mas, se a gente quer amparar o nosso familiar, esses são os caminhos que precisam ser percorridos por todos, pela família, tanto quanto pelo dependente. Tá? Tem várias outras questões? Tem várias outras questões. Tem as questões que ele foi voluntariamente, tem outras questões, mas, por enquanto, eu acredito que você já tenha material suficiente para pensar mais um pouco. E, como eu digo, aquilo que eu te falo aqui, que diferença pode estar fazendo na sua vida? Certo? Mais uma vez, peço que vocês ajudem o canal, compartilhem o vídeo. Você gostou do vídeo? Legal, não guarda só para você. Compartilha no Facebook, nos seus grupos, no WhatsApp. Sabe, eu preciso que você me ajude. Eu não quero dinheiro, mas eu preciso que você me ajude a fazer o canal crescer. Uma pessoa ajuda 10. 10 pessoas ajudam 100. 100 pessoas ajudam 1000 pessoas. Então, vamos fazer uma união e levar essa mensagem a mais pessoas? Eu conto com você. Dê um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, porque quando você se inscreve e eu lanço um novo vídeo, você vai ser comunicado, e compartilhe o vídeo. Compartilhe. Você não sabe compartilhar o vídeo? Pede para o seu filho de 7 anos de idade, de 5 anos de idade, que ele sabe mais de internet do que você, e peça para ele: filho, como é que eu faço para compartilhar esse vídeo no WhatsApp? Como é que eu faço para compartilhar esse vídeo no Facebook? Ok? Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado por participarem comigo dessa minha história de vida. Eu agradeço o carinho que eu recebo de muitas pessoas. Muito obrigado a vocês que me motivam a estar aqui mais e mais vezes. E, como sempre, agradecendo ao nosso Criador, porque nada disso seria possível se assim Ele não permitisse, porque não há ninguém além dele. Não é mesmo? Muito obrigado e que a paz seja feita na nossa vida. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.